שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא. 12 de maio de 2018. יעקב, Ensino profundo da visão de 11 de maio de 2018. A repentina separação de luz e trevas enfatiza para a Igreja a hora da preparação. Parte 1. Profeta David Olor. Bem, agora, povo amado, povo precioso, preciosos eleitos, preciosos santos do Senhor. Eu sei que vocês esperaram muito tempo por este sermão aqui, este ensinamento especial que deveria ter acontecido de manhã, mas acontece agora neste horário africano. Mas nada se perdeu porque eu vou resumir tudo e eu vou dar tudo o que precisa ser dado. Que grande, grande bênção vir a vocês em suas casas. Eu sei que já passa das 8 horas da noite no horário africano, já é quase 8h30. E eu quero falar a respeito dessa visitação muito, muito importante que aconteceu na sexta-feira, 11 de maio de 2018, por volta das 2h15 da manhã, na rádio. Eu quero falar a respeito do grande desvendar e revelação e maior entendimento daquilo que o Senhor Jeová de fato disse. E ainda está dizendo, enquanto nós falamos, para a Igreja de Cristo em todo o mundo, para o corpo de Cristo globalmente, para as nações da terra. O que o Senhor está falando com o universo? E eu vou começar passando através da conversa da visitação do Senhor. Mas antes disso, somente para confirmar, eu gostaria de confirmar que este é um tempo muito amado, um tempo muito precioso na história da Igreja, na história das nações e na história da Terra. Porque nesta hora, o Senhor Jeová, depois de um longo e prolongado silêncio de seca, quando Ele não estava falando, então finalmente agora o Senhor Jeová está falando diretamente com a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. E Ele está dando a ela uma posição privilegiada. Ele está colocando-a em posição vantajosa. Porque, como você pode ver, o tempo mudou. Há uma mudança de posição na dimensão celestial e, obviamente, na Terra também, por extensão. Então, o Senhor oculta, Ele esconde a visitação do arrebatamento da Igreja. Ele a esconde e então Ele a mantém bem junto ao seu peito. Naquilo que diz respeito ao evento, Ele o mantém como uma armadilha a respeito do dia e da hora. É uma armadilha para as nações, para a Igreja, para o crente cristão, considerando que o dia e a hora não é conhecido. Então você pode ver a natureza iminente, da vinda do Messias, do arrebatamento da Igreja, do ajuntamento dos santos.
Tudo isso definitivamente nos diz que é um evento oculto, escondido pelo oculto conselho e sabedoria do Senhor nas altas recâmaras celestiais. É oculto, é escondido de tal forma que somente aqueles que abraçarem, aqueles que receberem a instrução e os comandos do Senhor a respeito da preparação, somente eles são capazes de se beneficiar, somente eles podem entrar para dentro da segurança do céu. Povo amados, amados preciosos santos que eu vejo estão sintonizados em todo o globo, globalmente dos 4 cantos da terra. Então este é um momento muito importante para nós, para a igreja, para o crente cristão e para você, porque neste momento o Senhor está falando diretamente com a igreja. E que se há uma coisa que alguém possa ter perdido ao longo do tempo, então esta é a hora para retomar e alcançar, porque o Senhor agora está falando diretamente a respeito da preparação e da vinda do Messias. Eu quero apenas mencionar aqui de passagem, antes de começar, que no dia 15 de janeiro do ano de 2017, naquela tremenda visitação de Deus Pai, quando Deus Pai me mostrou como que a igreja será levada na vinda do Messias no céu acima da terra, e eu vi naquela tremenda visitação o arrebatamento da igreja, como eles foram levantados, eles estavam sendo levantados do chão. Foi um evento muito espetacular para assistir, observar e testemunhar. E eles foram levantados, e eu pude ver as cordas de glória puxando-os. A glória, a forma como o Senhor a apresentou, eu pude ver que é a glória que essencialmente ressuscita a igreja morta, aquela que dorme em Cristo, e é a mesma glória que o Senhor, a glória do Senhor, que depois de ressuscitá-los e glorificá-los e dar a eles seus corpos gloriosos, os corpos deles são muito gloriosos. Eles têm corpos gloriosos e vestes gloriosas também. No começo era difícil entender, porque eu achava que os corpos gloriosos eram as vestes gloriosas. Mas eu entendi que eles são 2 agora. Eles têm corpos gloriosos e vestem vestes gloriosas. E eu posso descrever as vestes aqui, a forma como eles se vestem. Você pode ver os turbantes, todos usam turbantes, jovens e velhos, brancos e pretos, homem e mulher, não importa. Eles têm um turbante que é entrelaçado na cabeça, é entrelaçado na face deles. Envolve a cabeça em cima e embaixo como um tecido torcido, como 2 tiras de tecido que você pega e torce juntos, e uma parte fica para cima e outra para baixo, em toda a face deles. É um turbante glorioso. E as pontas deste turbante caem para trás, nas costas deles. Eu pude ver a parte de trás. Até agora eu posso ver as pontas caindo para trás. Então, depois as vestes gloriosas que eles usam é tão longas que você não tem como dizer quem são as mulheres e os homens. É tão longa que os cobre totalmente até os pés. E as mangas das vestes, elas são ligadas no tecido principal. O tecido principal, de forma que parece como se eles tivessem asas, davam aparência de asas. Então, enquanto eles estavam sendo levados para cima, eles foram levantados do meu lado esquerdo,
Eles foram levantados e naquele tempo, este que fala com vocês era muito grande, absolutamente muito grande. Então você podia ver do seu lado esquerdo e ele estava estendendo a sua mão para baixo enquanto eles estavam subindo. Eles foram à esquerda e em um determinado ponto no céu, nas nuvens, eles viraram à direita. E quando eles viraram à direita, eles ficaram de frente para a gigantesca nuvem que havia descido do céu. A gigantesca nuvem que é maior do que a metade da terra. E eles ficaram diretamente de frente para a nuvem. Então, eles ficaram para frente e realmente entraram na reta final. Para mim, é uma história diferente, porque o Senhor me faz ver alguns cristãos que eu conheço. Eu os vejo indo, e entre outras observações que eu vi, é que as famílias estavam entrando juntas. Eles estavam entrando juntos, porque eu pude ver que eram famílias. Eles estavam segurando as mãos dos seus filhos e se moviam juntos. Isto representa que é uma maravilhosa esperança para a igreja, para as nações agora, de que certamente sim, você pode entrar na eternidade com as suas famílias, e o Senhor prometeu isso na Bíblia antes. Ele prometeu que libertaria as famílias, a salvação da família e o avivamento. Então, enquanto eles entravam, a porta abre, a nuvem se abriu. Então os gloriosos degraus apareceram, e eu pude ver agora, enquanto eles subiam, que os seus pés pisavam nos degraus. Eles tinham pés gloriosos, os pés deles eram gloriosos, e os seus pés gloriosos tocavam nos gloriosos degraus do Senhor. 15 de janeiro do ano de 2017. E então eles andaram e subiram. Andaram e então subiram. Foi uma cena linda. E eu nunca vi nenhum deles olhar para trás. Eu não vi como ninguém, como a mulher de Ló. Não vi ninguém olhar para trás. Eles foram e iam desaparecendo até a altura do peito, então do ombro. Eu ainda pude ver as cabeças deles entrando, e então finalmente eles desapareceram. Que lindo momento para as nações da terra, de que finalmente esta profecia, que foi dada em 15 de janeiro do ano de 2017, então veio março, 11 de março do ano de 2018. O Senhor agora faz descer os degraus e as pessoas puderam vê-los. Eles viram e registraram nas nuvens acima da terra. Estes degraus gloriosos exatos que o Senhor falou naquela profecia de 15 de janeiro de 2017. Então você vê que esta geração torna-se uma geração muito especial, porque eles contemplaram o céu, eles viram o céu com seus olhos, eles viram o reino de Jeová nosso Deus. E é um grande encorajamento agora para a igreja, de que todas as pessoas agora podem se esforçar para entrar com a ajuda do Espírito Santo, que vai ajudá-los a ver o glorioso reino de Jeová Yahweh, para que eles não pereçam no fogo do inferno. Agora, depois daquela conversa, uma outra visitação veio, quando nas bibliotecas, as pessoas que trabalhavam na biblioteca do escritório, eles finalmente encontraram a visitação de 1 de janeiro de 2009. Esta também se tornou uma visitação importante e uma grande conversa globalmente agora. Mais de 1 bilhão de pessoas estão envolvidos nesta conversa. Provavelmente 2 bilhões, mas até a semana passada era 1 bilhão. É uma conversa muito poderosa quando, em 1º de janeiro do ano de 2009, no estádio Burrunco, o mesmo local onde foram reveladas as marcas do poderoso profeta Elias, em 5 de junho do ano de 2005, quando ele ordenou que os céus se abrissem em pleno dia ensolarado de verão, e em menos de 1 minuto o céu abriu e a chuva desceu, foi derramada assim. E as pessoas ficaram tão chocadas que desmaiaram, e o Espírito Santo tocou nelas. Então, no mesmo local, 4 anos depois, agora a visitação, quando Deus Pai agora desce
e abertamente e oficialmente revela a revelação do seu servo, o dia quando ele os introduz, os dois, na missão e função das duas temíveis testemunhas de Apocalipse 11, já preparando para a dispensação que virá depois dessa. Mas também preparando a igreja, como vocês têm visto ao longo do tempo. Uma igreja santa, uma igreja justa, para que eles possam entrar no glorioso reino de Yahweh. Então, esta visitação, quando Deus Pai desce na pessoa de Deus, o Espírito Santo, e repousa na minha cabeça, então depois disso ele exulta, e então repousa, e então parte com alegria. Você o vê regozijando agora, subindo na vertical e indo embora. Esta também se tornou uma visitação monumental, provavelmente a maior visitação desta geração. Agora, naquela conversa ele falou com clareza. Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 3, 15, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi batizado. E a mesma confirmação, inauguração, aprovação foi dada a ele pelo céu. E então, ele avançou com seu ministério. Daquele ponto em diante, foi-lhe dado poder pelo Senhor. Ele foi admitido na função de Messias, o Cristo do Senhor. E nós vimos em João 1, 32 até 34 que João Batista, ao batizá-lo, não estava ciente de quem ele era. Ele foi para batizá-lo e ele diz: eu não teria reconhecido a razão pela qual eu fui enviado para batizar por aquele que me enviou para batizar com água, é para que eu possa revelá-lo à terra, para que eu possa revelá-lo ao mundo, que ele revele o Messias para nós, revele o Cristo, o Messias para nós, revele para nós o escolhido do Senhor, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado de todos os homens. E esta conversa é uma conversa contínua, e eu li no livro dos Salmos 45, versículo 7, quando eu disse: a razão pela qual ele foi escolhido é porque há uma grande disputa entre o certo e o errado. Como você quiser dizer, certo ou errado. E não há neutralidade neste contexto. E quando ele entrou formalmente no seu ministério público, naquele dia ele havia dado um passo. E ele havia se posicionado para batalhar contra o pecado e lutar contra o diabo. E para sair e lutar contra o pecado e executar o dever militar de lutar contra o diabo no seu dever ministerial. E nós também vimos que este evento era totalmente adequado a ele, que foi equipado com uma autoridade singular e poderosa autoridade para executar a missão, o chamado para a qual ele havia sido enviado. E nós vemos, na versão da Bíblia Viva, ele diz: tu amas a justiça e a retidão, e odeias o mal e a iniquidade. Portanto, Deus, o teu Deus, te separou e te ungiu, derramando o óleo de alegria sobre ti, mais e mais, para te inundar com a unção, mais do que a qualquer dos teus companheiros, mais do que a qualquer outro. E você vê que daquele ponto, quando ele foi ler em Isaías 61, quando ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me enviou para anunciar as boas novas e para libertar os cativos. Então, naquela conversa que nós tivemos, povo amado, eu quero construir sobre ela, com esta nova conversa de Jeová Yahweh, o Deus do céu, o lugar onde todas as pessoas gostariam de estar por toda a eternidade, para estar fora do inferno. Eu quero falar a respeito da conversa de sexta-feira, 11 de maio, do ano de 2018,
na rádio por volta das 2h15 da manhã, quando o Senhor falou. E o que foi que o Senhor falou naquela noite? O Senhor me mostra 2 dispensações. A uma certa distância Ele me levanta acima, então eu posso ver lá embaixo. Eu posso ver a dispensação, em outras palavras, eu posso ver a linha do tempo profético do Senhor inteira. E Ele me mostra a dispensação da luz, então eu vejo luz. Depois disso há uma grande parede, um muro de trevas. E além dela há total trevas, escuridão como breus. Escuridão incomparável. E o que me espanta tanto naquela conversa, o que ressaltou, é a clara e bem definida separação, demarcação, a diferença entre luz e trevas, de que deste ponto em diante a esquerda é luz, e deste mesmo ponto em diante a direita era trevas, e treva densa, escuridão, onde ninguém podia andar, ninguém podia ver a direção. A escuridão era tão grande que eu vou descrever como que eu tentei andar nela. É tremendo. A escuridão era muito densa, como eu disse. Disse, negro como breu, trevas históricas como nunca jamais havia sido visto sobre a face da terra. Desde a criação da terra, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei do Universo. Então, neste processo, o Senhor me mergulhou. Ele mergulha as 2 testemunhas repentinamente nas trevas densas. E eu vejo os 2 agora. E eu vejo como que os 2 estão se movendo nas trevas. É muito difícil. Não é fácil. Movendo-se na escuridão. E era a escuridão absoluta. Negro, negro, como você não consegue distinguir a frente das costas. Então, depois disso, eu vejo nós 2 clamamos o fogo do céu. E este fogo que veio do céu tornou-se a única fonte de luz naquela escuridão. Então, o fogo que veio do céu, os 2 fogos agora, foram acesos e se moviam com tremenda autoridade, poder e fúria. Há tanto que eu aprendi com esta conversa, novas revelações, com tanta fúria e ferocidade, e perseguindo o inimigo. Mas aquele fogo, os 2 fogos que nós acendemos lá, tornou-se a única fonte de luz naquela dispensação de escuridão total. E hoje eu irei muito profundamente neste assunto, porque isso se tornou uma mega conversa deste tempo para esta geração, nesta hora crítica na igreja. Então, quando nós trouxemos o fogo do céu e agora nos movemos com grande poder através da escuridão para um confronto, para batalhar contra o pecado e Satanás. Então, repentinamente, a voz de Deus Pai, o Senhor Jeová Yahweh, Yahweh, o Senhor Elohim Elolam, o Senhor Jeová de Sabaoth, Ele falou em alta voz e disse, uma testemunha da luz. Uma testemunha da luz. E quando Ele falou, eu pude ver a mão do Senhor digitando estas palavras. Eu pude ver a escrita em letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Uma testemunha da luz. Então, depois disso, eu vi as 2 testemunhas de Deus, as 2 testemunhas do céu, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, movendo-se através da escuridão de uma maneira feroz e espantosa, como eu não conhecia, nunca tinha visto antes. E eles estavam se movendo naquelas trevas de uma forma tão poderosa em perseguição implacável. Eles estavam literalmente procurando onde as pessoas moravam. Isso também me chocou demais. Eles estavam procurando o lugar onde as pessoas moravam. Eu me lembro que nós procurávamos muito. E então,
quando nós encontramos eventos acontecer, um sério contato com o inimigo. Então, nós começamos a demolir as cidades. E em algumas dessas cidades a terra abriu e engoliu os prédios que desmoronaram. Mas em outras, devido ao confronto, a terra sacudia. Então Deus Pai falou, no ápice daquele confronto. Então ele falou, por causa do forte terremoto que estava acontecendo, em que a terra se abria e havia demolição. Então Deus Pai falou e disse, eles estão demolindo e destruindo a terra. Então eu vi a fúria da batalha aumentar mais seriamente, muito seriamente. Naquele ponto, nós ainda estávamos em perseguição feroz, perseguindo o inimigo e golpeando o inimigo, e o inimigo estava revidando. Vocês sabem que a iniquidade revida. Se você ver no livro do Apocalipse, capítulo 9, quando Satanás caiu, vocês sabem que Deus nunca criou Satanás. Deus criou um anjo, e quando o anjo desobedeceu, Lúcifer, então ele e um terço da sua legião, eles contra-atacaram. Então Miguel os atacou, golpeou, mas eles contra-atacaram. Mas imediatamente Miguel os neutralizou e os golpeou. Esta é uma lição para esta geração, para esta igreja, de que a iniquidade sempre revida, sempre vai revidar. Quando você está lidando com o pecado e iniquidade, você tem que tomar muito cuidado, porque eles revidam. Isso é a mesma coisa que eu vi neste ardor do confronto e conflito, a batalha titânica na dispensação da escuridão absoluta. E eu vi que o inimigo estava revidando, então tornou-se um confronto enorme. Um confronto sério que estava destruindo as áreas residenciais e tudo mais. Então as duas testemunhas do Senhor, muito, muito ferozes, perseguiram o inimigo incansavelmente. Era difícil, não era possível se mover através da terra por causa da profunda escuridão. E a luz que eles haviam invocado é o que iluminava o caminho. E onde quer que eles viam pessoas morando, eles iam até lá. E toda vez que as testemunhas se moviam, com o seu fogo avermelhado, as grandes chamas, a batalha se tornava mais acirrada e atingia o clímax, a terra sacudia. Então, repentinamente, quando nós olhamos para o horizonte, nós vimos uma luz vindo. A luz vindo. Então, no final da escuridão, agora eu vejo a luz vindo. A luz do Messias que estava vindo. Depois de tudo aquilo, o Messias está voltando. Como nós vimos no livro do Apocalipse 19, 11 a 14. Voltando com você, igreja. Vocês, os abençoados que vão entrar no céu. Vocês que escolheram a santidade e a justiça, agora estão voltando nos seus corpos gloriosos, vestindo vestes gloriosas em cavalos brancos, vindo com o Messias, o Rei dos Reis e o Senhor de todos os senhores. Então nós vimos aquela luz vindo. E isso também terminava a missão. Aquele conflito de lutar com Jeová. Aquilo terminou aquela luta e a missão dos dois acabou naquele ponto. Mas há coisas muito importantes que eu gostaria de ressaltar nesta conversa, povo amado. São coisas muito grandes, eu não vou conseguir acabar nesta noite. Eu farei o máximo que puder, mas o que é ressaltado? Uma das coisas mais importantes que se destacam, que nós vamos examinar hoje à noite, é o fato de que a dispensação da luz existe, e então ela atinge uma barreira de trevas, quando repentinamente a luz é retirada. Então, eu estarei examinando esta remoção repentina da luz. E eu não vi a luz transpondo. Não vi nenhuma luz transpondo as trevas. Foi repentinamente mergulhada em profunda escuridão. Escuridão absoluta, inimaginável, indescritível, insuportável. E aquela perda iminente da luz, a remoção da luz, é uma mensagem muito séria para a igreja que nós vamos examinar hoje também. Também uma outra parte. É muito importante quando o Senhor falou e disse uma testemunha da luz, em outras palavras.
uma testemunha da luz. E desta forma, novamente, o Senhor provê uma outra revelação da identidade deste que fala com vocês e a missão dele. Porque nós sabemos que quando João veio, ele veio como uma testemunha da luz, no livro de João 1. Você lê a partir do versículo 6. Você ouve esta conversa, uma testemunha da luz. Então isso também é uma revelação muito importante que o Senhor apresentou naquele dia. João 1:6, o versículo 25 também é importante. Mas João 1:6, ele diz: surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. No versículo 7 ele diz: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele não era a luz. Ele veio apenas como testemunho da luz, muito poderoso. Então, para o Senhor mencionar esta mesma escritura naquela conversa, esta é a mensagem que o Senhor está entregando aqui. Ele diz, uma testemunha da luz. Então, torna-se muito claro que o Senhor está traçando uma linha. Ele está desvendando para esta geração. Olha, quando João Batista veio naquele tempo, ele começou a anunciar a vinda do Cordeiro de Deus, da luz que estava vindo à terra. E ele veio do trono do Deus Todo-Poderoso. E eu me lembro muito bem, naquele 2 de abril do ano de 2004, no hemisfério ocidental, do outro lado, quando o Senhor fez esta mega visitação para mim e me levou diante da sala do trono. Então, naquele lugar, João Batista veio de dentro do trono da glória que cobria todo o trono. E eu sabia, ele me fez saber que Deus Pai estava sentado no trono. Então, Deus Filho, Cristo Messias, também estava sentado no trono, e é claro que mais tarde eu vi com os meus olhos o trono onde ele se sentava e a glória se derramava do seu glorioso peito assim, e o sangue se derramando do seu peito glorioso. Mas João veio, como ele disse aqui, antes de João falar comigo e desaparecer aqui. Ele veio do trono. Então ele está falando muito claramente com essa geração que quando João veio, João começou a preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias, a luz, o Cordeiro de Deus, o escolhido de Deus, o amado do céu, a árvore da vida, a rosa de Sharon, a água viva, a pedra viva, o amado do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. O mais amado de todos, aquele que morreu na cruz. Então, quando João veio, João testifica, e somente aqueles que ouvem João, somente para eles foi revelado o Messias. Novamente, deixe-me dizer isso uma segunda vez. Quando João veio e pregou o Evangelho, preparando o caminho, anunciando a vinda do Messias, somente aqueles poucos, muitos o rejeitaram, os fariseus lutaram contra ele, os saduceus, eles os castigaram, o questionaram, mas somente aqueles que creram em João, no testemunho dele, foram capazes de receber a revelação do Cristo e puderam receber o Cristo. E alguns deles eram discípulos de João, seus assistentes e discípulos, e você vê que mais tarde eles se tornam discípulos de Cristo, Messias, nosso Senhor e Salvador. Então, vai ser muito importante linkar isto com a conversa que está acontecendo. Quando o Senhor diz, uma testemunha da luz, uma testemunha da luz, anunciando que Ele está vindo. O maior de todos está vindo. Mas muito mais importante agora é que na dispensão das trevas, eles que são dois agora também vão preparar o caminho através daquela batalha feroz para dizer para as nações, não, o verdadeiro Evangelho é Cristo Jesus o Senhor, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e redimiu todos os homens.
Somente Ele é o Messias do Cristo. O anticristo não é o Cristo. Somente Cristo é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, se prepare porque Ele está vindo. Então, novamente, eles estão preparando o caminho como testemunhas da luz durante as trevas. Não é de se admirar que ao final da missão, amados, a luz vem. Isso é muito poderoso, povo amado. Então a luz, no auge da batalha, no clímax, a luz vem. O reino milenar de Cristo vem à terra. O Messias agora volta com a igreja arrebatada, que são vocês que estão sintonizados hoje. Então a era de ouro inicia, a poderosa era de novo, quando ele fere o inimigo e o acorrenta por 1000 anos. E a era de ouro é estabelecida na terra. O reino de paz, o milênio do reino de Cristo, o milênio de paz, o poderoso milênio acontece na terra. Uma estação muito gloriosa, como nunca foi vista antes, com paz. E haverá 2 tipos de pessoas. Haverá aqueles que vieram com o Messias em corpos gloriosos e também haverá aqueles que estão vivendo na terra aqui, que não desapareceram e se converteram em Apocalipse 11:13b. Estarão nos seus corpos mortais. E é maravilhoso o que nós temos diante de nós aqui. Então, povo amado, é esta conversa agora que eu quero focar e abrir alguns entendimentos poderosos a respeito da revelação, desvendando o que o Senhor está dizendo para a igreja de Cristo globalmente, o corpo de Cristo. Eu quero focar um pouco nos próximos 15 minutos, começando agora, no retorno iminente do Messias. Você vê que naquela conversa há um retorno iminente do Messias, gravado, implícito lá. Porque você vê a dispensação da luz e então a barreira das trevas. Então a luz repentinamente desaparece, repentinamente. E eu quero ler uma escritura aqui. Eu vou começar com Marcos, capítulo 13. Povo precioso, o povo amado do Senhor. Marcos 13, eu vou ler o versículo 4. Marcos 13, 4. E isto é o que a Bíblia, as Santas Escrituras dizem, povo amado. Então, Marcos 13, capítulo 4, na versão King James, ele diz: dize-nos, quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal de que tudo isto está prestes a cumprir-se? Vamos ver a versão NVI. NVI diz: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal de que elas estão todas prestes a se cumprir? Agora, se você ler no livro de Mateus 24, versículo 3, o mesmo versículo ele fala mais abertamente. Porque ele fala em Mateus 24, no versículo 3, ele diz: quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, essa é a versão amplificada, e os discípulos vieram a ele e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim, o cumprimento e a consumação dos tempos? Na versão King James ele diz no versículo 3: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhes pediram: dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, são faladas de formas diferentes, mas elas mencionam o retorno de Cristo. Em Marcos 13, 4, como nós vimos, ele não menciona o retorno de Cristo, mas apenas quando estas coisas acontecerão. Então, quando o Senhor Jesus respondeu no versículo 4, então ele começa a dar os sinais do retorno do Messias e do final dos tempos. Estes são os sinais que as pessoas podem apreender e começar a checar
ao seu redor e viver de forma sensata, povo amado. Agora, o iminente retorno do Messias é essencialmente a reunião dos santos, o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é levada embora, ela é reunida. É o evento que eu descrevi em 15 de janeiro do ano de 2017. Quando eles vão e entram, finalmente eles entram na eternidade. E tremendas celebrações acontecem lá. A Bíblia diz, a ceia das bodas do Cordeiro. É uma grande festa, é uma celebração interminável. O mesmo Marcos 13 que nós vamos continuar a explorar, o iminente retorno do Messias, que é muito bem dramatizado nesta visitação do Senhor, desta conversa de 11 de maio do ano de 2018. Se você olhar para o mesmo Marcos 13, agora o versículo 32 e 33, é isso que você vê. O título diz, o dia e a hora são desconhecidos. Eu vou ler a versão NVI, ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Versículo 33, ele diz, fiquem atentos, vigiem, porque vocês não sabem quando chegará este tempo. Então isso é tão poderoso, porque isso é o que o Senhor demonstrou naquela tremenda conversa, naquela profecia que Ele liberou em 11 de maio, alguns dias atrás, do ano de 2018. E esta é uma poderosíssima demonstração de amor pelo céu. Deus Pai está demonstrando amor pela igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Ele está tentando ajudá-la. Ele está tentando abrir para ela a vigilância, a prontidão que é exigida nesta hora. Ele está tentando mostrar para ela o fato de que a vinda do Messias é iminente, é repentino. Por isso ele diz, vigiem, fiquem alertas, porque há luz e repentinamente... Então o Senhor repentinamente me mergulhou dentro das trevas, e nós dois estávamos atuando em meio às trevas, executando a missão do Senhor. O livro de Romanos capítulo 8, enquanto nós construímos esta conversa, este sermão, o livro de Romanos 8, versículos 19 a 25, Romanos 8, 18 até o versículo 25. Se vocês começarem no 18 não há problema, mas eu vou começar no 19. Ele diz, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus... Eu vou ler novamente. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E ele diz, pois a criação foi submetida à frustração, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança. Quer dizer, pela vontade daquele que a submeteu, na esperança de que a própria criação será libertada da sua escravidão, da decadência, e trazida para a gloriosa liberdade do pecado dos filhos de Deus. Muito poderoso. Versículo 22. Nós sabemos que toda a criação tem gemido como em dores de parto até este tempo presente. E todos nós sabemos onde este gemido começou. Começou na queda do homem, no jardim do Gênesis. Em Gênesis, foi quando a criação começou a gemer. É por isso que você ouve as vacas mugindo, você ouve os pássaros gritando, as criaturas gemendo, tudo, o lamento e o gemido do homem, toda a criação está gemendo por causa daquela queda. Isso está no livro do Gênesis. E ele diz, como em dores de parto, até este tempo presente. Versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente pela adoção,
como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nesta esperança nós somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que já aconteceu, que você já recebeu? Mas se nós esperamos o que ainda não temos, nós o aguardamos pacientemente, significando constantemente, incansavelmente. E o Senhor está enfatizando aqui para a igreja, povo amado, é que tem que haver uma grande expectativa e antecipação nesta hora. Por este evento, a repentina retirada da igreja. A igreja que é o vaso do Espírito Santo. A igreja é aquela que está carregando o Espírito do Senhor nesta hora. Lembre-se que o Espírito Santo foi enviado somente para a igreja e a ninguém mais. Nenhuma outra entidade. E quando o Espírito Santo está aqui, a igreja santa, repito, a igreja santa, não aquela que você vê na TV cristã, pecaminosa, que é imoral, falsa profecia, falsos profetas, falsas doutrinas. Eu estou falando a respeito da Santa Igreja de Cristo, que abraçou o precioso Evangelho da cruz e do sangue de Jesus do Calvário. Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, isso é o que ele diz. Eu ainda estou tentando construir sobre este iminente retorno do Messias, que está muito bem demarcado, cujas pegadas estão muito bem colocadas nesta profecia de 11 de maio de 2018. Então, no versículo 7, ele diz, novamente, 1 Coríntios 1:7, ele diz, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, de forma que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam ansiosamente que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, significando o dia da revelação do Messias. Não há nada maior, povo amado, não há nada mais maravilhoso na história da terra inteira, na história da criação, do que finalmente sentar-se um dia diante do Senhor, estar diante do Senhor e contemplá-lo face a face. A igreja, os crentes, os cristãos, depois de tudo isso que aconteceu na terra, aqueles que venceram e batalharam e conquistaram e venceram, ajudados pelo Espírito Santo, os zelosos, os fiéis, eles finalmente se sentarão face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada maior, nada muito mais importante é ver o nosso Pai do céu sentado lá, ministrando para nós. E é por isso que ele diz, aguardando com grande expectativa, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam ansiosamente que o nosso Senhor Jesus seja revelado. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que ao apresentar esta separação específica aqui entre luz e trevas, uma nítida separação entre luz e trevas, e o repentino mergulho para dentro da dispensação das trevas, o Senhor está dizendo que neste momento o comportamento da igreja, a conduta da igreja, deveria ser um comportamento que deveria refletir expectativa, grande expectativa, ansiosamente aguardando o dia quando Cristo será revelado nos corações e na vida da igreja. Que conselho tão poderoso, povo amado! Filipenses 4:5, passo a passo, amados. Então, depois disso eu vou falar a respeito de prontidão, a prontidão que ele também falou. O Senhor falou tanto nesta conversa, é por isso que você vê que eu estou pegando pequenos componentes, pequenas porções desta profecia, e já é um grande sermão. Por exemplo, agora, nós nem começamos, nós estamos simplesmente falando a respeito desta nítida diferença, esta nítida separação entre a dispensação da luz que nós vimos à esquerda e a dispensação das trevas à direita, do lado direito.
Então, Filipenses 4, 5, isso é o que ele diz. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, novamente. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor. E é claro que ele continua dizendo, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma. Mas que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos, porque o Senhor está perto. Então, Judas, versículo 21, ele também fala sobre isso. Então, eu quero examinar a prontidão, a preparação daquele repentino mergulho, quando repentinamente o Senhor me mergulhou para dentro das trevas, para dentro da escuridão. A prontidão da qual o Senhor falou lá, porque Ele falou de forma poderosa lá também, que quando repentinamente Ele me mergulhou nas trevas, e Ele fala de preparação, então há uma conversa lá para os santos, há uma séria conversa para os santos. Então, Judas 21, antes de irmos para Tiago 5:8, Judas 21 diz: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, todas essas escrituras que eu li acima, essencialmente falam da grande expectativa, a grande verdade, a grande forma, a grande ansiedade com que nós devemos estar agora, enquanto nós esperamos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ser revelado, para que vocês finalmente estejam com o Senhor no céu, para estarem sentados com Ele na ceia das bodas do Cordeiro. Uma adoração ininterrupta. Se vocês pensam que a adoração da terra é bonita e doce, esperem até haver a adoração do céu, quando as multidões se levantam e começam a adorar o nosso Pai no céu e a Cristo Jesus. E adorar o Cordeiro no trono, e adoram a Deus, Espírito Santo. Então, deixe-me agora desenvolver uma pequena subdivisão para vocês. Eu falei a respeito da grande expectativa, aquele mergulho repentino para dentro das trevas que aconteceu naquela profecia de 11 de maio de 2018, naquela noite, quando eu não pude esperar até amanhecer para dar aquela profecia, porque eu tinha medo, como ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento, ele poderia acontecer em 5 minutos. Aquele mergulho repentino para dentro das trevas, como nós vimos até agora, todas as escrituras lidas enfatizam o fato de que se a igreja for obediente e fiel ao Senhor nesta hora, a instrução que vem daquela profecia é de que ela tem que estar, ela precisa estar em grande expectativa, grande antecipação no espírito, na alma e na mente, antecipando a chegada de Cristo, a revelação do Messias. Que coisa tremenda é antecipar, povo amado, esperando ansiosamente para ver Jesus desvendado, finalmente, revelado. Isso é uma coisa poderosa, uma geração poderosa. Essencialmente, então, o Senhor está dizendo que a instrução é esta, aquela que veio do mergulho repentino. Mas enquanto a mensagem da prontidão, podemos examinar Tiago 5:8. Tiago 5:8. Isso é o que ele diz, povo precioso. Ele diz: sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Fiquem firmes, pois a vinda do Senhor está próxima. Vocês também sejam pacientes e fiquem firmes. Fiquem firmes no Evangelho. Fiquem firmes na justiça. Fiquem firmes no arrependimento e na rejeição ao pecado. Permaneçam firmes na santidade. Permaneçam firmes na fidelidade. Permaneçam firmes na retidão. Permaneçam firmes na integridade com Deus. Permaneçam firmes na reverência a Deus. Permaneçam firmes no temor de Deus. Estas coisas que este mundo desprezou e jogou no lixo, essas coisas são o tesouro que nós possuímos como igreja. O mundo hoje, quando olha para eles não veem nenhuma necessidade para temer a Deus. O mundo
como eles estão hoje, quando você olha para eles, eles não dão nenhuma importância para a santidade. O mundo como você vê hoje, o mundo inteiro, a maioria, praticamente todo, eles não veem nenhuma importância na justiça. A corrupção inundou a terra. O mundo como você olha hoje, imoralidade é certo, é abundante, está em todo lugar, é uma infecção. Você liga a TV, a primeira coisa que te atinge é a imoralidade. Você lê o jornal, você abre o celular para ler uma mensagem ou fazer uma ligação. Os primeiros pop-ups são imorais. Então você tem que fechar todos. Você fecha. Você fecha e fecha, mas eles são muito teimosos. Também algumas vezes eles perguntam, você quer que este anúncio continue ou não? Mas você nem sequer pediu aquilo. Então ele diz, permaneça firme, sejam pacientes e permaneçam firmes. A paciência da qual ele fala lá é devido exclusivamente ao fato de que haverá fortes ventos, haverá resistência à vida santa. Será impopular viver no temor do Senhor. É a isso que o Senhor se referiu. Não será popular de forma nenhuma ser justo, vestir-se com santidade. Pregar o santo evangelho da cruz e do sangue não será popular. Essas coisas são as coisas das quais ele está falando aqui. O Senhor está dizendo para o povo e para a igreja que ele sabe muito bem que naquele tempo será impopular ser fiel ao Senhor. Será fácil, ele diz, quando a noite vier, será fácil, mais fácil para as pessoas fraudarem as regras da justiça, os mandamentos do Senhor, os mandamentos da lei da graça, que você vê em Hebreus 6, 4 a 6. Será mais fácil nas trevas levar uma vida livre do que tentar buscar uma vida santa, o caminho estreito. É a isto que ele se refere aqui, como foi instruído nesta poderosa profecia que nós vemos em 11 de maio, às 2h15 da manhã, no horário africano, no ano de 2018. Enquanto nós prosseguimos, então este é o toque de despertar. Você vê que o fato dele me mergulhar nas trevas, repentinamente, sem aviso, ele não me disse, olha, agora eu vou te empurrar para dentro das trevas. Não, eu repentinamente me achei nas trevas e eu pude ver a nós dois nos movendo como uma tempestade na escuridão, fazendo a grande batalha do Senhor, e eu não vi mais luz lá, significando que a igreja já tinha sido levada embora. Então, o mergulhar repentinamente, mergulhar toda a terra nas trevas, na escuridão, o Senhor estava trombeteando essa mensagem de preparação, de prontidão, como se esteja sempre pronto, esteja preparado, fique alerta. O livro de Lucas 24, 40, povo amado, enquanto prosseguimos, e nós estamos lidando apenas com uma pequena parte, eu vou lidar com as trevas em maior profundidade nesta noite. A mensagem que o Senhor retratou daquelas trevas para a igreja, a instrução do Senhor, o que Ele está trombeteando agora para as igrejas, a conversa viva do trono de Deus Todo-Poderoso para a igreja de Cristo. Que maravilhoso, amados, que o Senhor possa falar diretamente com a igreja por vós. Que hora espantosa para se contemplar. Então, eu ainda estou na preparação, esteja pronto. É o que o Senhor está prometendo e instruindo a respeito deste repentino mergulho da terra, e eu também na escuridão, na dispensação da grande tribulação e da grande tribulação. E como eu disse antes, povo amado, esse é o sermão mais importante. Por quê? Porque a igreja não foi designada, destinada para passar pela grande tribulação. Então isso se torna uma parte muito importante. São os nuggets da sabedoria que a igreja, para que a igreja possa cumprir o plano original, a missão com que o Senhor a criou, o plano original para que ela escape da tribulação e da grande tribulação. Porque nós sabemos que aquele que detém o anticristo vai continuar a detê-lo até que ele seja removido do caminho.
E aquele que o detém, todos nós sabemos, é a pessoa do Espírito Santo, é a unção do Espírito Santo. Efetivamente, excelentemente detendo e impedindo desde o início da criação da igreja. Desde que a igreja nasceu da água e do sangue. Desde quando a igreja observou o seu batismo e seu primeiro batismo em Pentecostes, quando o Espírito desceu. Ele está impedindo o domínio das trevas. E é com este domínio das trevas que eu quero lidar hoje. Ele está detendo este domínio das trevas, esta dispensação das trevas, por mais de 2000 anos, poderosamente, efetivamente, excelentemente, perfeitamente. Então, até que a igreja, que é a habitação do Espírito Santo, me refiro à igreja santa, não aqueles que estão vestidos com imoralidade, que estão cuspindo imoralidade na TV cristã. Não estou falando da Virgem Tolas, estou falando da igreja sábia que tem o temor de Deus, onde a sabedoria é o temor de Deus. Aqueles que pesam antes, eles analisam antes de pisar. O que eu estou vestindo? Eu estou agradando a Cristo? Por que eu estou atendendo este telefonema? Como isso ajuda a minha eternidade? Será que Jesus atenderia este telefonema? Se eu sou embaixador de Cristo na terra? O livro de Lucas 24, ainda falando desta prontidão que está sendo trombeteada nesta tremenda divisão de luz e trevas e o mergulho repentino. Lucas 24, 40, isso é o que ele diz, povo amado. Ele diz... E quando ele disse isso, mostrou-lhes a mão e os pés. Mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque eles ainda não creem, estavam tão cheios de alegria e de espanto. E ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu na presença deles. Que poderoso! Este é um tempo poderoso, porque neste tempo ele tinha falado antes com eles a respeito do fato que ele iria ressuscitar e que ele viria. Então agora, repentinamente, ele é vitorioso, ele ressuscitou e ele apareceu, e ele os encontrou em grande expectativa. Eles estavam ansiosos, porque a mensagem tinha sido dada para eles em grande expectativa. Então agora ele chegou. É como se eles não acreditassem, por isso ele diz... Eles não podiam acreditar. E a igreja também deveria agora, essa igreja atual, não aquela primitiva. Esta igreja, a igreja moderna, a igreja deste dia presente, também deveria estar em um lugar onde ela deveria estar ansiosa por contemplar o Senhor face a face e falar com Ele. E isso é o que realmente deveria te prender, te firmar, para estar em grande prontidão da qual Ele está falando. Para que aquele dia não te encontre como ladrão e te surpreenda e te choque. Então o livro de Filipenses 3:20 fala da mesma prontidão que a igreja tem que ter agora. A lição que o Senhor está falando para a igreja a respeito do assunto da prontidão, em termos de preparação, para que vocês não sejam pegos desprevenidos, povo amado, porque o reino de Deus tem sido preparado para vocês, para ninguém mais, exceto para vocês, a noiva de Cristo, para vocês e para a igreja hebraica que será redimida depois desses eventos. O livro de Filipenses 3, versículo 20, fala da prontidão. A prontidão que foi profetizada naquele 11 de maio do ano de 2018. Por volta das 2h15 da madrugada, quando eu recebi a mensagem e fui na rádio. Então, Filipenses 3:20, povo precioso, ele diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde ansiosamente aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que poderoso, povo amado. Novamente, ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também
ansiosamente aguardamos o Salvador Jesus, do Cristo do céu. O seu nome é Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Rei. Que poderoso, povo amado! Eu sei que algumas vezes a caminhada tem sido difícil, e é por isso que ele usa essa escritura para encorajar a igreja naquela tremenda profecia. O mergulho repentino nas trevas. Ele está levando direto ao ponto, trazendo-os para casa, para aqueles que nesta terra estão passando por perseguição, pela sua justiça, passando pela dor, passando por muita dor, passando por rejeição, passando por isolamento, talvez no seu local de trabalho ou em sua casa, na sua família, por causa da sua escolha pelo Senhor, porque você escolheu a justiça. Você escolheu a justiça, você se veste diferente, então eles não te ligam mais, não te convidam mais, eles não andam com você, eles não falam com você, porque você aceitou a justiça e está buscando a santidade. Ou apenas por ser um cristão. O Senhor dá um precioso encorajamento aqui. Não se preocupe com a cidadania deste mundo. Eu sou um cidadão americano. Eu sou um canadense, queniano, um sueco, finlandês, australiano, o que quer que seja. Ele diz, não se preocupe com essas coisas, são temporárias. Você desfruta delas temporariamente. Ele está dizendo muito claramente aqui, amados, mas a nossa cidadania, nossa pátria não é aqui. A nossa cidadania está no céu. E nós ansiosamente aguardamos o Salvador que virá de lá, o Senhor Jesus Cristo. Este é o seu nome. E quando aquele dia vier, não vai importar qual é a sua cidadania na terra. O que eles fizeram conosco, como nos atormentou, como nos perseguiu também, nos chantageou. Ele diz, finalmente, nós teremos uma eterna cidadania de paz. E nós estamos muito cientes do que as outras pessoas terão no inferno. Aqueles que foram rebeldes, recusaram-se a crer no Senhor, perseguiram os cristãos santos que estão pressionando em direção ao alvo. Este é o propósito, ele diz, continue avançando, porque a nossa pátria está no céu, e nós ansiosamente, em grande expectativa, deixe-me ver o que é que a versão amplificada diz. Mas nós somos cidadãos do Estado, da comunidade, da pátria que está no céu, e dela também nós, ansiosamente e pacientemente aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, nosso Salvador. E a versão King James diz, novamente ele diz a versão King James, porque a nossa conversa está no céu, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a versão amplificada é poderosa porque ela enfatiza que há uma grande expectativa que nós temos que ter agora, uma antecipação. E ele diz, esta é a única forma que esta igreja não será pega de surpresa naquele dia. É a única forma, quando aquele dia vier, a igreja não vai ser achada despreparada. O livro de Tito 2, versículo 13. Enquanto eu começo a introdução deste segmento introdutório, a respeito do retorno iminente do Messias, o mergulho repentino, a primeira parte e a segunda parte, que enfatizam a ansiedade e a antecipação, a grande expectativa. Mas o mais importante lá dentro é que você vê prontidão agora. Que esta ansiedade pela vinda do Senhor deve se manifestar em vocês na forma de prontidão. Então, o livro de Tito, povo amado, Tito, capítulo 2, versículo 13. Título 2, 13. É a última escritura desta série, será 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Novamente, 1 Tessalonicenses 5, povo precioso, versículo 6. 1 Tessalonicenses 5. 1
1 Tessalonicenses 5, versículo 6 e o livro de título 2:13. 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. This is what he says. Isso é o que ele diz. Eu vou começar no versículo 4, 1 Tessalonicenses. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Versículo 5. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. E ele continua dizendo: portanto, não durmamos como os demais que estão dormindo, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, estes são os nuggets da sabedoria que o Senhor está dando para a igreja. Quando ele repentinamente mergulhou a terra inteira em trevas, ele disse: não, a instrução é clara. Não sejam pegos desprevenidos, vocês não serão pegos de surpresa, sem expectativa. Ele diz grande expectativa, grande ansiedade, sobriedade, alerta e prontidão, preparados. Povo precioso, agora eu gostaria de bem lentamente navegar para dentro do coração da mensagem de hoje. O coração desta mensagem. As trevas. Esta tremenda trevas que o Senhor me mostra. Ele me mergulha nas trevas e é claro que acontecem muitas atividades intensas lá dentro, muitas ações para cumprir a missão de Deus. Mas antes de examinar estas trevas, o livro de 1 Tessalonicenses 1:10, ele fala muito claramente como esta igreja. Ele instrui a igreja através desta profecia, para que ela possa se preparar muito, muito bem, povo amado. Eu vou começar no versículo 8. Por vocês, a mensagem do Senhor soou. Novamente, por vocês a mensagem do Senhor soou, não somente na Macedônia e Acaia. A fé de vocês se tornou conhecida em todos os lugares, de maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam qual a entrada que tivemos para convosco, se ele fala do Evangelho, tudo bem? Então agora chegamos no versículo 10. E para aguardar o Filho de Deus. Eles dizem novamente, eles anunciam como dos ídolos vos convertestes a Deus. Então ele diz, ele continua, para servir o Senhor, o Deus vivo, o verdadeiro Deus. E eles dizem de como vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para esperar dos céus o seu Filho, o Filho de Deus que vem do céu, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Cristo Jesus, o Senhor, que nos resgatou da ira futura. Então, novamente, mesmo que estas trevas sejam a nossa conversa nesta noite, a igreja, em sua criação, nunca foi projetada, destinada para entrar nestas trevas. É por isso que a sabedoria e o conselho do Senhor, neste mergulho repentino da luz para as trevas, é muito decisivo nesta hora, povo amado. Prepare o caminho. Fique alerta, preparado, esteja pronto, vigie, porque o Messias está vindo.